Oi besties! Sejam bem-vindas à parte 2 do nosso vídeo sobre história da moda enquanto eu faço as minhas unhas. Hoje a gente vai estar gravando esse vídeo sem microfone, porque eu tô com o microfone aqui, mas de novo ele não tá funcionando. E dessa vez eu não sei se é a bateria, porque da semana passada pra cá eu coloquei o microfone pra carregar, só que aí agora eu coloquei pra testar antes de começar o vídeo e ele não funcionou, então eu não sei. Mas, enfim, logo eu vou estar providenciando o meu próprio microfone. Tô animada pro vídeo de hoje, porque hoje a gente vai continuar da onde paramos no vídeo anterior e concluir a história da moda e falar um pouquinho sobre a história do Brasil também, enquanto, claro, eu faço as minhas unhas. Dessa vez eu vou encurtar o processo de fazer as unhas. No outro vídeo eu mostrei todos os passos que eu fiz, só que nesse eu só vou mostrar a parte da esmaltação mesmo. Então, os produtinhos que eu uso antes, né, de esmaltar, eu vou fazer agora já. Inclusive, espero que não tenha nenhum problema com as unhas. Na semana passada, na terça-feira passada, hoje é terça-feira, né? Hoje é 30 de junho. E semana passada era terça-feira passada, que eu não sei que dia que era, que eu esqueci. Que foi quando eu gravei esse vídeo, ou seja, faz uma semana da esmaltação. Eu tirei o esmalte ontem. E na semana passada eu tirei um pedaço aqui da unha, da pelezinha da unha, saiu muito sangue, eu até falei sobre isso no vídeo. E eu coloquei um band-aid, aí ficou uma unha sem. Dessa vez não vai ter esse problema, porque eu não vou deixar isso acontecer. Mas só pra iniciar o vídeo e dar uma introdução pra vocês, vou fazer essa parte de cuidar das unhas e já volto. Vamos começar então com o tônico milagroso da Top Beauty. E eu vou passando aqui nas unhas, enquanto eu vou contando pra vocês a partir da onde a gente parou no vídeo passado, que foi, no vídeo passado a gente terminou ali no romantismo, né? Nesse vídeo a gente vai pegar a partir do romantismo. Após o romantismo veio a Belle Époque, que ela tem início ali, abrange o início do século XX. Foi um período que envolveu diversas movimentações, né? Mudanças sociais, artísticas, e que culminou no início da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. No vestuário da Belle Époque, as mulheres elas usavam espartilhos muito apertados. Até nessa época, né, até o 1914 por aí, as mulheres ainda eram adeptas ao espartilho. E parece que nesse momento elas usavam mais apertado, mais acinturado, para que a silhueta ficasse super achatada na região da cintura. Por outro lado, as mulheres também puderam começar a ocupar espaços que antes não era possível. Então, principalmente profissões que não eram antes ligadas às mulheres, como datilógrafas. Teve também um traje nessa época por conta, né, dessa locomoção, desse novo momento que as mulheres podiam viver, que era do trabalho, que muitas mulheres começaram a usar os chamados tailleurs. Eu não sei dizer, é uma palavra em francês, né, se eu não me engano. Tailleur. Eu vou deixar aqui depois com todas as imagens de referência, mas eram conjuntinhos com um casaco, com saia, que saíam daquele costume das mulheres de usar só vestido e justo e acinturado. As mulheres também usavam muito sombrinhas, chapéus e bolsinhas, sabe? Pequenas bolsas. As saias que elas usavam, em sua maioria, eram mais justas e se abriam na barra. Aconteceram algumas transformações ali a partir de 1910 na moda, e uma das principais foi por conta de um balé russo chamado Sherazade, acho que é assim que se fala, né? Onde quem assinou o figurino do balé foi o Paul Poiret, que a gente falou sobre ele no vídeo passado, né? Sobre um dos primeiros estilistas, assim, junto com o Charles Worth. Dentre as criações que ele fez para esse figurino, uma que teve muito destaque, que trouxe uma mudança muito significativa para o vestuário, foi a criação de uma calça para o figurino do balé. Isso trouxe controvérsias, né? Porque o balé, sendo uma coisa clássica de sofisticação e com aquela roupa que a gente tem no imaginário, que é a meia calça com a sapatilha, o body,
tutu, não sei se é assim que fala. E aí ele vem e coloca uma calça, que era uma calça, não era qualquer calça também, era uma calça mais fluida, mas que ia completamente contra as normas da época para balé e para a sociedade, principalmente para o vestuário feminino. E aí esse fator e vários outros levaram para a queda do espartilho, né, do uso do espartilho pelas mulheres. Para os homens não se teve muitas mudanças, o vestuário continuava o mesmo, então não vou nem comentar muito sobre, porque por enquanto as roupas masculinas não mudaram. E é depois disso que a gente começa a entrar nas décadas na moda e dividir a moda por décadas. Então, a partir de 1920, a gente vai entrar de 10 em 10 anos. No vídeo passado, eu tô usando o concreto. É um porre, né, que não foca, mas tá. O concreto da Top Beauty pra deixar as unhas mais duras, né, porque ele é um endurecedor. Em 1920, a moda, ela se transforma e acompanha o mundo em todas as suas transformações. No fim da Primeira Guerra, vieram novos tempos e um desejo de renovação da sociedade. O principal estilo nessa década, que vai muito além só de roupas, é o Art Deco, ou Art Deco, que abrange as roupas, mas também chega em nível estético, em nível de arquitetura, de decoração, de arte, então ele abrange muito mais do que só o vestuário. As mulheres, elas ocupam espaços que até então não eram, né, pertencentes a elas, que eram espaços majoritariamente masculinos, e assim acontecem mudanças bem significativas na moda. O visual feminino na década é denominado La Garçonne, porque é uma silhueta retangular, onde as peças não são mais justas, são bem mais soltas, e elas têm, tanto as saias quanto os vestidos, um caimento tubular. E também acontece uma mudança no visual feminino na parte dos cabelos, onde as mulheres adotam um cabelo mais curtinho, o famoso Chanel, e também usam muito chapéus denominados de cloches. As roupas dessa década trazem uma liberdade visual que até então a mulher não tinha. Para os homens, o terno ainda era a peça principal, mas ele foi saindo um pouco de ser aquela coisa sóbria e certinha para algo mais descontraído e menos formal. Assim também, nessa época de 1920, começou a ter a ascensão dos esportes, o que vai trazer também muito esse ar de despojado para a moda. E aqui a gente pode destacar duas designers que tiveram muitas contribuições para moda nesse período, Diane Lanvin e a Coco Chanel, que inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo separado só para falar sobre grandes criadores, estilistas e pessoas, né, diretores criativos que impactaram a moda com as suas criações e com as suas marcas. Então eu acho que não vou entrar em detalhes sobre a Chanel, por exemplo, porque eu acho que dá um vídeo separado. A gente vai para 1930. E nessa década, ela já começa com as consequências da queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York, que aconteceu em 1929. E aí, na moda, isso também impacta e trouxe uma volta do classicismo para as peças. Então, as curvas, elas voltaram a ser ressaltadas, digamos assim, nas roupas. Dia a dia ainda havia predominância dos tailleurs, e eu acho que eu tô falando errado, mas tá. Com saias longas, vestidos pra noite, de uma pegada mais esvoaçante. E os trajes de banho, né, começaram a ser mais populares. Para os homens, o terno ainda faz parte do guarda-roupa dia e noite, mas aos poucos começa a se popularizar, a engatinhar aí algumas mudanças para o vestuário masculino. Entre elas entra o jeans, né, o brinho denim, muito por causa dos operários e também do Levi Strauss, que é o criador da Levi's. Nessa década, dois designers de destaque também, que é a Elsa Schiaparelli e a Madeleine Vionnet, que também é francesa, então eu tô falando o nome dela errado, talvez. Agora a gente segue nas unhas. Eu vou usar essa cobertura fosca da Impala, antes de vir com o esmalte do dia. Pós 1930, a gente chega em 1940. E agora a gente tem bastante informações e acontecimentos nesse período.
Entre 1939 e 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, durante a guerra, a palavra principal era recessão, porque as roupas femininas, elas se masculinizaram. As roupas femininas se masculinizaram, e eu tô vendo a minha cola porque essa palavra é meio difícil de falar, né? E a moda adotou o uso de duas peças, né? Parte de cima e parte de baixo, para qualquer ocasião. E tudo era em tecido simples, porque havia muita escassez da matéria-prima, então tinha que ser prático e simples. A alta costura ficou em baixa, até porque com uma guerra como que ia se continuar tendo, né, dar essa importância. A gente sabe que quando acontece algo muito impactante no mundo a nível global, a moda ela fica de lado e ela deixa de ser importante. Mas a gente sabe que, querendo ou não, ela vai ter impacto e ela vai mudar e que ela vai mudar e não vai ser mais a mesma depois desse período. Depois da guerra, inclusive, Paris exportou para o mundo uma exposição falando sobre a sua alta costura e bem recebido, chegou a atrair um monte de gente lá nos Estados Unidos, né? Onde essa exposição ela levava vestidos de designers como Balenciaga, né? Cristóbal Balenciaga, o Pierre Balmain, o Hubert de Givenchy e o Jacques Feff, francês. E, bom, foi um projeto que deu muito certo porque trouxe novos clientes para alta costura, principalmente clientes, né, mulheres norte-americanas. Porque enquanto a indústria da moda na Europa estava colapsada por causa da guerra, a dos Estados Unidos estava ficando bem estabelecida. Que os Estados Unidos começa a se estabelecer também como um polo de moda mundial. Durante essa época, né, da década de 1940, as mulheres, como agora tinham que exercer cargos que antes eram só de homens, a vida das mulheres agora não era só ser dona de casa, principalmente na Europa, elas precisavam que as roupas fossem práticas, certo? E uma das peças que ficou muito conhecida e também muito usada durante essa época foi a bolsa tiracolo. Porque você colocava ela no ombro atravessado e era muito mais fácil de você carregar para cima e para baixo do que aquelas bolsinhas de mão que se usava muito nas décadas anteriores. As mulheres também passavam a usar muitos chapéus e turbantes, porque agora, como muitas tinham que ir trabalhar e ir em fábricas trabalhar, elas precisavam prender o cabelo para não acontecer nenhum acidente, então elas usavam chapéus e turbantes para esconder o cabelo. Outro ponto, que é uma curiosidade, é que as meias de nylon faziam muito sucesso na época, só que elas pararam de ser produzidas durante a guerra e toda a produção do nylon foi direcionada para ajudar na produção dos materiais, né, não composição, mas na fabricação dos paraquedas. Então, as mulheres ficaram sem as meias de nylon e para isso, para fingir que elas estavam usando uma meia na roupa, elas pintavam as pernas com uma pasta e vinham com um lápis deve ser provavelmente lápis de olho, alguma coisa assim, desenhando a linha que fazia como se fosse uma linha fictícia que imita a costura da meia calça. Agora, uma pausa, tá? Porque eu preciso mostrar o esmalte que a gente vai usar hoje. Que eu amo fazer unha colorida, eu amo fazer misturinha. E eu até pensei em usar um esmalte metálico azul que eu tenho, que é da Risqué também. E ele é um azul bem escuro, assim, com umas nuances de prata. Só que aí eu lembrei desse aqui que eu vou mostrar pra vocês. E eu percebi que eu não tinha usado ele ainda. Então, vamos estrear aqui no vídeo. É esse esmalte aqui. Ele é da Risqué com a coleção do Lollapalooza. Na cor Me Encontra no Letreiro. Gente, sério, é um metálico, um verde metálico. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês que isso aqui vai ficar lindo na unha. Sério, olha isso. Não sei se dá pra ver aqui a cor, como brilha. É um esmalte metálico, né? E ele é nesse tom turquesa. Precisa focar? Uau, é muito lindo, sério. Vai ficar uma esmaltação incrível. E após a guerra, surgiu um termo muito famoso na moda chamado ready to wear,
nos Estados Unidos, tá? E esse ready-to-wear, ele tinha a intenção de produzir as peças em grande escala, né, de forma industrial, só que garantindo qualidade, garantindo uma grade variada, logística, marketing, enfim, todo o processo industrial, mas com um valor mais elevado e com uma qualidade superior. E isso veio lá surgiu, né, lá nos Estados Unidos, mas os franceses ficaram sabendo, e eles ficaram tipo, peraí, como assim, o que tá acontecendo? E eles foram lá nos Estados Unidos entender o que tava rolando, e eles pegaram o termo ready to wear e transformaram no prêt-à-porter. Essa é uma história aí que, por mais que a França tenha muito do prêt-à-porter, isso começou lá nos Estados Unidos. O nome, e eu acho que o principal que se destacou durante a década de 40 foi Christian Dior, e com ele sua principal criação ali, que vai também moldar toda a próxima década, é o New Look do Christian Dior, que ficou super conhecido, vocês já devem ter ouvido falar por aí. E depois disso, já estava lançado toda a base do que seria a década de 50 na moda. E é o que a gente vai falar agora. Então vamos para 1950. Nessa época teve muito glamour e sofisticação. Paris ainda ditava a moda, né? Só que agora também dividia espaço com a Inglaterra e os Estados Unidos. A peça do momento era saias rodadas, graças ao New Look do Dior. E os saltos agora tinham bico fino e salto fino, conhecidos como escarpins. Muitas mulheres começaram a usar bijuterias para imitar joias e chapéus grandes e luvas. E havia também o desejo dos jovens de encontrar o próprio estilo, de se vestir da própria forma, de se expressar através da moda. Porque enquanto para algumas mulheres norte-americanas, né, mais velhas, a rotina vai ser cuidar dos filhos e ser dona de casa, os jovens que daquela época pós-guerra já queriam ser mais livres na forma de se vestir, sem essa coisa das amarras, da pressão da sociedade. Então, para esses jovens, que geralmente eram adolescentes, o pessoal que estava ali saindo do colégio, entrando na vida adulta, eles usavam um estilo mais colegial, principalmente as meninas. Então, era sapatos baixinhos, com meias aparecendo, cardigans, as saias rodadas, rabo de cavalo, aquela coisa bem colegial que a gente pensa quando lembra dos anos 50, sabe? Depois também as calças cigarrettes, calças mais justinhas e curtas, assim como sapatilhas. E para os homens, naquele super estilo bad boy ali, que arrasa corações, que é a calça jeans, com a camiseta de malha, uma camiseta branca, às vezes o topete cheio de gel, sabe? O cinto, um negócio bem galã, inspirado em ícones da época como o Elvis Presley, o Marlon Brando e o James Dean. Sério, fala sério, olha isso. Fiz uma camada até agora, mas, gente, que unhas lindas. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Bom, agora saindo da década de 50, a gente chega em 1960. E aqui a gente teve várias mudanças e adaptações na moda. De Paris, a gente teve influência de estilistas como André Regis, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e também o Paco Rabanne. A grande peça da década era o jeans. Então o jeans estava em todos os guarda-roupas, virou uma peça que não tem quem não goste de jeans. Eu nunca conheci ninguém que não gostasse de calça jeans ou tipo um casaco, porque é uma peça muito versátil e com certeza eu acho que é a peça mais atemporal de todos os tempos. Yves Saint Laurent, ele foi um dos maiores destaques da década, né? Porque ele trazia muitas referências para suas criações. E uma das principais criações dele foi o smoking para mulheres, né? O uso de terno, que seria masculino, para as mulheres. Eu mostrei no vídeo passado, mas eu uso esse coisinho aqui com a pontinha redonda para tirar os excessos de esmalte que fica, porque eu acho melhor do que os palitinhos de madeira. Bom, e com certeza o que revolucionou essa década, o que marcou o mundo para sempre, foi a invenção, a criação da mini saia. A mini saia foi feita pela Mary Quant, uma inglesa na década de 60, e foi uma total revolução para a moda feminina, né? Uma forma completamente diferente e ousada de usar saia.
Você pode até pensar que talvez pessoas mais conservadoras tenham torcido o nariz com essa nova criação, mas foi muito pelo contrário. As mulheres, todas as mulheres, gostaram muito da criação da mini saia porque realmente era uma quebra de padrões que agora trazia um novo momento, uma nova era para moda. Os Beatles também eram uma referência de moda, principalmente para moda masculina. E havia também a Twiggy, que era uma modelo que trazia muita influência para as mulheres. E claro, começava ali a nascer toda a moda que vai ser muito falada, que é a moda hippie. Começava a surgir ali nos meados da década de 60. Estamos em 1970. E essa década, ela traz as referências da moda hippie que a gente falou agora há pouco e que ela se estabelece ainda mais nesse período de 10 anos. Então, calça boca de sino, as estampas meio psicodélicas, bem conhecidas dos hippies, cabelo comprido, as batas e etc. marcaram a década de 70. Isso vem, claro, de muita influência musical da época, que, como a gente sabe hoje em dia, a cultura pop, ela tem um impacto na moda. A moda, ela estava muito diversa, ela tinha se diversificado muito, e inclusive as roupas esportivas, elas já não eram mais usadas só para praticar esportes, e também já faziam parte do dia a dia das pessoas. A jeans, que era a peça mais aderida, como eu falei, ela ia da boca de sino, no início dos anos 70, para o final dos anos 70, quase ali nos anos 80, para uma calça mais larga, mais baggy, sabe, mais despojada. Os tecidos agora, eles eram bem variados, e tinha bastante coisa em tecido sintético, mas também tinha, em contraponto, tinha peças de lã e tricô também, que sempre eram muito em alta nas épocas mais frias. No final dos anos 70, surge ali uma onda de um movimento que é muito exagerado, extravagante, chamativo, que é o glam, principalmente na música. O glam rock, que ficou super conhecido do final dos anos 70 para o início dos anos 80, com pessoas com ícones da música como David Bowie, Rod Stewart e Elton John. Além do glam, surgiu outro movimento que estava começando a dar as caras e vai ganhar bastante espaço na próxima década, que é o punk. Que o movimento punk, que vinha ali com aquelas peças mais fechadas, né, entre aspas, com botas surradas, jaquetas de couro gastas, né? Algumas peças mais rasgadas, muita corrente, brincos, alfinetes, taxas, tudo isso fazia parte da cultura do universo punk. Estava ganhando muito reconhecimento, muito espaço na Inglaterra, em Londres. Inclusive, a gente tem um nome muito importante do punk, que é a Vivienne Westwood, e na época ela tinha uma loja chamada Sex, com um dos integrantes do Sex Pistols, que é o Malcolm McLaren. Malcolm McLaren. E na loja dela vendia-se muitas coisas assim, mais fetichistas, com borracha, com couro, então ia toda para essa perspectiva mais disruptiva da moda. Tanto que Vivienne Westwood é considerada a mãe dos punks, né? Enquanto isso, também nos Estados Unidos, dois designers chamavam a atenção. Eram Ralph Lauren e Calvin Klein. Chegamos agora na década de 1980. Contrastes eram um destaque da época. Com o movimento punk sendo adepto por várias pessoas ao redor do mundo, aqui no Brasil, eles eram chamados de góticos. Daí que vem essa expressão que até hoje as pessoas falam muito e às vezes tem muita percepção errada do que é ser gótico, porque às vezes a pessoa associa com uma coisa que não tem nada a ver com o que originalmente é a cultura punk. Teve também uma onda muito grande de wellness, que nem a gente está tendo hoje em dia, mas que na época era muito focado nas academias, em ginástica, em exercícios para tonificar o corpo, né, para esculpir o corpo. Então a moda teve essa influência esportiva. Então as peças da época para essa moda mais esportiva eram peças justas, peças finas e muito coloridas. Acho que cor é um ponto muito alto dos anos 80, principalmente ali, cores bem saturadas, o neon e tudo isso que chamava muita atenção. Nos Estados Unidos, tinha muitos jovens que trabalhavam no mercado financeiro, né, e o mercado financeiro deles estava indo muito bem. E esses jovens, eles eram denominados de yuppies, que significa jovens profissionais
urbanos, né? Porque eles moravam em cidades grandes, principalmente em Nova York. E esses jovens, eles prezavam muito pela qualidade. Eles investiam muito em roupas, principalmente os homens, né? Peças com ótimo caimento, com ótima estrutura, com qualidade premium, principalmente peças de Giorgio Armani. Já não havia uma diferença gritante entre moda feminina e moda masculina, e nos anos 80 também se popularizou muito da moda andrógena, né, que é uma moda sem gênero, sem restrições. O Japão também teve sua participação nessa época, porque eles estavam exportando muito de seus designs, de suas criações, e eles batiam muito na tecla do less is more, menos é mais, e do minimalismo. Em contrapartida, a França não queria esse minimalismo na moda, então eles iam pro more is more. E quem comandava essa parte mais exuberante da moda na França era Jean-Paul Gaultier. E aí a gente chega na década de 1990, que existia um conceito de tribos urbanas, né, entre aspas, que era muito popular na época porque as pessoas tinham diferentes estilos e esses estilos podiam se encaixar nessas tribos, digamos assim. As principais modas da época era a moda grunge, né, também muito influenciado pela música, onde as peças elas eram descontraídas, com muita sobreposição e também oversized. Foi muito... O movimento que se destacou muito nos anos 90 foi a moda clubber e raver, de festas de música eletrônica, coisa mais underground. Também havia uma preocupação ecológica com a produção das peças, né? Muitas pessoas queriam consumir de forma consciente. Por isso que também muito se fala sobre o minimalismo dos anos 90. Mas teve designers que fizeram sucesso nessa época, que são designers completamente fora do minimalismo, que é Moschino e Gianni Versace, que flertavam muito ali com essa coisa da exuberância, da opulência, de misturar estampas e cores. Os anos 90 era muito entre dois extremos, o oriental e o ocidental, o belo e o feio, né, porque é relativo, o natural e o sintético, o caro e o barato. A moda ela também chegou a outros patamares com os desfiles de moda, cada vez ficando mais ali elaborado, e também com as supermodelos. E agora, por fim, mais ou menos importante, eu vou falar brevemente sobre um pouco da moda nacional, porque eu até posso fazer um vídeo um dia separado só pra falar da nossa moda, que é maravilhosa. Mas eu só vou passar assim brevemente por ela. E as unhas estão prontas, falta só tirar os excessos. E eu vou passar esse top coat aqui da Colorama, efeito gel, pra finalizar e deixar as unhas lindas, que é o que faz durar a esmaltação. Eu só tenho um problema com esse produto, que se eu não palitar ele puxa um pouco da unha, do esmalte, então fica enrugado bem na parte aqui da raiz da unha, mas ele é um ótimo produto, porque é o que faz a minha esmaltação durar uma semana, limpando casa, lavando louça e enfim. Bom, a moda nacional, ela passou por diversas e profundas transformações ao longo do século. Então, durante o período colonial, a moda ela era basicamente dois lados. Tinha o lado que era das elites, né, que era totalmente dominado pelas vestimentas europeias, pela influência da Europa, e trazido pelos colonizadores portugueses, pela família portuguesa. Quanto para a população já, os brasileiros, as roupas do dia a dia eram simples, elas precisavam ser confortáveis e práticas, usavam tecidos como algodão e linho e não tinham nada rebuscado, eram super simples, realmente só para servir, de se cobrir e trabalhar, sabe? Depois, no período do Império, a elite gostava muito de copiar o que a família real trazia, desse luxo influenciado também pela Europa. E para o resto da população continuava sendo peças práticas, simples e funcionais. Na época da República, né, depois de 1889, começou ali a surgir os primeiros traços da nossa moda nacional, de peças características da moda brasileira com a cultura do Brasil, né, com elementos culturais do Brasil. E a moda, ela nesse período, ela focou na praticidade, como eu falei, essa é uma palavra muito importante, a palavra-chave para a moda brasileira nessa época. Porque esses novos tempos estavam exigindo que as peças fossem uma mistura do conforto e praticidade. E aí a gente chega nos dias atuais, onde a moda brasileira vem ganhando cada vez mais reconhecimento Brasil afora. Nossa moda ela é
criativa, ela é diversa, ela é plural. O grande centro da moda, né, o grande ponto da moda mais importante brasileiro é São Paulo. As tendências de fora, elas chegam aqui, mas a gente também tá começando a exportar as nossas tendências para o resto do mundo. Uma forma muito interessante, né, de entender mais da cultura da moda no Brasil e das tendências e de como isso impacta na nossa sociedade aqui, no nosso país, é através de obras de ficção. Né? E acho que no Brasil não tem obra mais famosa, melhor e que é acessível que as novelas. Então, os figurinos das novelas mostram muito sobre como o Brasil tá naquele momento, como as pessoas se vestem de diferentes classes, de diferentes estilos, e a novela mostra isso. E é uma coisa que a gente pode ver, é muito interessante. Se você pega uma novela do final dos anos 90, é completamente diferente do que é hoje. Mas pode ser que alguma peça que esteja lá nos anos 90, hoje em dia voltou, só que revisitada, sabe? Assim como as novelas de época também, que mostram um pouco sobre como era a moda da época no Brasil. A gente tem que levar em consideração que, por ser ficção, eles não têm que ser 100% fiéis à realidade. Mas a maioria dos figurinos, eles levam a sério, sim, as roupas e as tendências e o que estava sendo debatido na época. E com isso, amigas, a gente termina a nossa parte 2 sobre a história da moda. E foi muito legal fazer esse vídeo, foi muito legal compartilhar um pouco aqui com vocês do que eu sei e também do que eu pesquisei, porque eu fiz bastante pesquisa para esse vídeo. Inclusive, fica a recomendação de um livro, que é A História da Moda, do João Braga, que ele conta muito desde o começo dos primórdios até os dias atuais. Eu acho que o livro é de 2020, por aí, então tem bastante coisa e é muito completo e é um livro curtinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e também comentar o que vocês acharam. Se tiver alguma coisa pra acrescentar sobre moda, por favor, acrescente. Eu acho super legal quando a gente pode trocar ideias. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e vou deixar todos os links dos produtos na descrição, as IDs do Mercado Livre, tá? Você pode pegar, copiar e colar essa ID no aplicativo ou no site, você consegue você consegue comprar o produto igual que eu usei. Tchau e até o próximo vídeo!